Olá, paz e bem! Sou José Carlos Ferreira, do canal Partilhe e Compartilhe. Espero que você já tenha assistido o meu vídeo anterior, que foi falando sobre a vida de Santo Antônio. E hoje nós vamos continuar falando desse santo, né? Afinal de contas, estamos em pleno festejo dele, que é no dia 13 de junho, hoje é dia 9. Aqui na minha paróquia o festejo começou ontem com uma missa muito bonita, que está aí nas redes sociais. Antes de começarmos a continuar nosso vídeo sobre Santo Antônio, eu queria pedir a você que ainda não está inscrito no nosso canal, que se inscreva, dê essa força aí para nós, venha participar do nosso projeto. Nosso projeto é um projeto de evangelização, de formação pessoal e de informações boas, né? Levando sempre uma mensagem de fé, de otimismo e de amor a todos. Então ajude aí a manter nosso canal. Se você gostar do nosso vídeo, dê o seu like, depois partilhe com as pessoas que você ama, que você gosta, com seus familiares, todos, enfim. Obrigado. Muito bem. Santo Antônio é conhecido como o santo milagreiro, santo casamenteiro, e são milhares os relatos dos seus milagres. É o santo dos milagres realmente. Fez muitos milagres ainda em vida durante suas pregações nas praças e igrejas. Muitos cegos, surdos, coxos, muitos doentes ficavam curados apenas de ouvi-lo, como bom orador que ele era, né? Um homem assim com palavras sábias, palavras realmente inspiradas por Deus. E nós vamos então falar hoje de alguns milagres que marcaram a vida de santo e são realmente alguns milagres assim fantásticos. Então, vamos falar primeiro esses milagres, inclusive, né, foram assim o que possibilitaram que a sua canonização ocorresse um ano depois, né, apenas 11 meses depois da sua morte. Foram tantos os relatos, tantas as maravilhas que o povo contava, que foram confirmadas, que Santo Antônio entrou nos anais da história da Igreja Católica como um dos santos que teve o seu processo de santificação mais rápido. Né? Após a sua morte, 11 meses depois, exatamente no dia 13 de maio de 1232, Santo Antônio estava já sendo santificado, né, na Igreja Católica, já estava virando um santo da Igreja Católica. Lembrando que ele morreu no dia 13 de junho de 1231. Então, exatamente 11 meses depois da sua morte, ele foi, então, canonizado pelo Papa Gregório IX, né, que era o Papa da época lá de Santo Antônio. Mas a história mais completa dele está no nosso vídeo anterior, você pode ir lá, né, dar uma olhadinha, está lá na nossa playlist, e aí você vai acompanhar, então, toda a história maravilhosa de Santo Antônio. Mas hoje vamos falar dos seus milagres. Então, o primeiro que eu quero falar com vocês é do Sermão aos Peixes. Uma vez, em Ramine, perante hereges cátaros que tinham reunido para evitar a evangelização, houve um sermão que ficou muito célebre. Defrontado com a indiferença da população, Santo Antônio dirigiu-se então aos peixes do mar que surgiram. Ele foi para a beira da praia e lá começou a pregar. E os peixes começaram então a colocar as cabecinhas de fora, ouvindo atentamente a palavra de Deus. Homens e mulheres acorreram para ver esta maravilha. E diante desse fato, muitos deles foram convertidos. Então, o homem era tão bom de palavra que pregava até para os peixes, né? Acabou bom. Uma outra vez, na cidade de Limoges, era um dia de festa, Santo Antônio pediu licença para ir pregar numa igreja paroquial. Como a sua fama era imensa, né, quando o povo sabia que ele ia pregar, juntavam-se multidões. E nesse dia não foi diferente, né? Era tanta gente que não cabia no recinto. Então ele foi obrigado a pregar em praça pública. Mal ele começou o sermão, aí os céus se escureceram e principiaram relâmpagos e trovões, anunciando uma tempestade próxima. O povo, com aqueles relâmpagos e trovões,
ficou atemorizado e começou a murmurar e já se dispunha a sair dali, né? Buscar abrigo, porque a chuva que vinha se formando era uma tempestade muito grande. Mas Santo Antônio pediu silêncio e, em nome de Deus, assegurou que não choveria naquele local, recomendando a todos que ficassem atentos à pregação. Tranquilizados, os fiéis ouviram o sermão até o fim. E nesse sermão, inclusive, muita gente ficou curada, né? Quando se retiravam para suas casas, verificaram com muita admiração que, embora estivessem perfeitamente seco o local da pregação, todas as redondezas estavam completamente alagadas pela tempestade. Então, mais uma vez, um milagre de Santo Antônio, né, envolvendo as forças da natureza. Uma outra vez em Pádua, um homem chamado Leonardo foi se confessar com Santo Antônio e contou-lhe um grande pecado. Leonardo tinha dado um pontapé na sua mãe. Santo Antônio comentou que uma pessoa que comete tal ofensa deveria ter o pé cortado. Não percebendo as palavras do santo e levando-as a pé na letra, Leonardo pegou um facão e cortou o pé com a espada. E a mãe do Leonardo, né, correu indignada ao convento, queixando-se do frade que quase lhe tinha morto o filho. Santo Antônio desculpou-se, explicou que não era aquela a sua intenção e acompanhou aquela mãe até a casa de Leonardo, onde, depois de rezar a Deus, lhe juntou o pé, a perna, com tanta fé que estes se soldaram por milagre. E aquele homem que estava sem pé começou então a andar normalmente. É um grande milagre de Santo Antônio. Outro milagre de Santo Antônio, ele teria restaurado um campo de trigo maduro, que fora estropiado por uma multidão que o seguia. Então, como ele era acompanhado por muita gente que queria ouvir os seus sermões, a sua pregação, ele passou por um campo de trigo e aquela multidão acompanhando ele, né, pisou o campo de trigo todo e estropiou tudo. Mas aí Santo Antônio milagrosamente restaurou aquele campo de trigo, não dando assim prejuízo ao dono do campo. Quando um outro milagre muito interessante é quando uma disputa com hereges albigenses sobre a presença ou não de Deus vivo na hóstia sagrada, um herege chamado Bonvilo disse que se uma mula, tendo passado 3 dias sem comer, honrasse uma hóstia em detrimento a uma ração de aveia, ele acreditaria no santo. Segundo conta a história, assim que a mula foi libertada do seu cercado, que já dava 3 dias sem comer, né, libertada faminta, desviou-se da ração de aveia e ajoelhou-se diante da hóstia que Antônio lhe mostrava. Então, um outro grande milagre de Santo Antônio fez com que uma mula faminta largasse a comida e fosse honrar a hóstia sagrada. E então, aquele herege chamado Benvilo se converteu ao catolicismo. Uma outra vez, aproximou-se dele uma mulher, trazendo nos braços um filho paralítico de nascença e rogando em altos brados que o curasse. O santo manifestou certo desagrado por aquela forma ruidosa de pedir algo que o repugnava, a sua humildade. Mas a mulher não se calou. Tanto ela pediu, tanto suplicou, auxiliada por Frei Lucas, que na ocasião acompanhava Santo Antônio, que este, afinal, se deixou vencer e fez sobre o menino paralítico o sinal da cruz, curando-o imediatamente. Com modéstia, ele atribuiu o milagre não à sua virtude, mas à fé da boa mulher, e recomendou-lhe que não contasse o ocorrido a ninguém enquanto ele fosse vivo. Então, além de tudo, ele demonstra aí
toda a sua humildade, né? Um outro milagre também muito conhecido, muito comentado, é como ele livrou o pai da forca. Tinha havido um crime no norte, um crime de morte em Portugal, onde Santo Antônio nasceu, como todos sabem, ele nasceu em Lisboa. Todas as suspeitas daquele crime recaíram sobre o pai do santo. Chegando o dia do julgamento, os juízes estavam reunidos para proferir a sentença condenatória. Assentado ali no banco do Zé, seu pai não podia se defender. Nesse momento, Santo Antônio estava fazendo um sermão numa igreja da Itália. Conta-se que, em dado instante, ele interrompeu o sermão e ficou imóvel, como se estivesse dormindo em pé. Durante esse mesmo tempo, foi visto na sala do júri em Portugal, conversando com os juízes. Entre outras coisas, disse-lhe o santo: por que tanta precipitação? Posso provar a inocência do meu pai. Venham comigo até o cemitério. Posso provar a inocência do meu pai. Todos ali aceitaram o convite e Frei Antônio mandou abrir a cova do homem que tinha morrido, do homem assassinado. E aí, quando abriram a cova, abriram o caixão, Santo Antônio perguntou ao defunto: meu irmão, diga perante todos aqui presentes se foi meu pai quem matou você. Para espanto dos juízes e de todos que ali estavam, o defunto abriu a boca e disse devagar, como se estivesse medindo as palavras: não foi Martinho de Bulhões quem me matou. E tornou a calar-se. Estava provada de maneira milagrosa a inocência do seu pai. Mais uma vez, a verdade triunfou sobre a mentira e a calúnia. Operou-se aí dois fatos milagrosos: a bilocação, o ato de uma pessoa estar por milagre em dois locais ao mesmo tempo, e o poder de perguntar uma coisa a uma pessoa morta, que respondeu. Né? Então, mais um milagre de Santo Antônio. Esse milagre, inclusive, é bastante conhecido, muito comentado nos anais da igreja. Um outro milagre muito interessante aconteceu quando alguns hereges resolveram matar Santo Antônio envenenando. Fizeram assim: convidaram um certo dia para Santo Antônio ir comer com eles, dando como pretexto debater alguns artigos da fé. Santo Antônio nunca se negava a comparecer a essas disputas polêmicas. Ele era muito inteligente, muito sábio, então ele não negava fogo. Os hereges puseram diante dele, entre outros pratos, um que continha um veneno mortal. E antes que eu tocasse, Deus revelou-lhe a cilada, e o santo, conservando toda a calma, repreendeu os hereges pela traição que lhe faziam. Vendo descoberto o seu intento perverso, não se abalaram e responderam cinicamente: é verdade que esse prato é verdade que esse prato tem veneno, mas nós o colocamos aí porque desejamos fazer uma experiência. No Evangelho está escrito que Jesus Cristo disse a seus discípulos que, ainda que tomassem veneno mortal, nenhum mal sofreriam. E estamos querendo saber se és de fato um discípulo de Jesus. Santo Antônio fez o sinal da cruz sobre aquele prato e comeu com apetite, saboreando a comida envenenada, como se fosse um alimento saudável. E nada sofreu, deixando mais uma vez os hereges confusos e assombrados. Então, nem o veneno abalou Santo Antônio. Santo Antônio também é muito invocado como protetor das coisas perdidas, porque uma vez em Montpellier, na França, onde lecionava e pregava, um noviço franciscano saiu do convento e roubou seus comentários escritos sobre os salmos.
ele rezou para que o ladrão lhe devolvesse a preciosa obra. Arrependido, o ladrão voltou e lhe devolveu o livro manuscrito. Daí o fato de Santo Antônio também ser invocado para encontrar coisas perdidas. A exemplo de São Longuinho, né, que também é outro santo que encontra as coisas perdidas. Também na França, uma senhora de Toulouse, por ter alcançado uma grande graça por intercessão de Santo Antônio, resolveu levar pães à igreja para que fossem abençoados e distribuídos aos pobres. Daí vem a tradição de se abençoar os pães de Santo Antônio no dia 13 de junho, para se crescer no amor para com os pobres e para se buscar a restituição da saúde a muitos de nossos doentes, além de ter fartura em casa. Uma outra vez, na Itália, em Ferrara, uma mulher deu à luz em meio a uma situação familiar complicada, pois seu marido estava desconfiado que o filho não era dele. Quando Santo Antônio soube da situação, visitou o casal, né, por altura do nascimento, tomou a criança em seus braços e ordenou energicamente ao recém-nascido que dissesse quem era o seu pai. E o recém-nascido, apesar da idade dele ser apenas de horas ou de dias, apontou o referido homem e falou sem titubear que ele era de fato o pai. É um outro grande milagre de Santo Antônio. Durante uma pregação, num consistório diante do Papa, de vários cardeais e clérigos, e gente de várias nações, discorrendo com sutilíssimo discernimento sobre intricadas questões religiosas e teológicas, cada um dos presentes teria ouvido a pregação na sua própria língua materna. Na ocasião, diante de tão assombroso fato, né, de tão assombroso fenômeno, que parecia uma reedição de Pentecostes bíblico, o Papa teria chamado Antônio de a Arca do Testamento, o arsenal da Sagrada Escritura. Vocês já repararam que a imagem de Santo Antônio ele sempre está com o menino Jesus nos braços. Isso aí deriva de um outro milagre, também reportado na Crônica do Santo. Esse fato ocorreu no fim da sua vida e foi contado pelo Conde Tiso, né? Diz a história que quando Antônio adoeceu, ele teria sido hospedado pelo Conde Tiso devido à sua debilidade, né, à sua enfermidade. E esse conde, então, falou aos confrades de santo, após sua morte, o que tinha acontecido. Estando o santo em casa do Conde Tiso, em Campo Sampiero, Santo Antônio estava recolhido no quarto em oração. E o conde, curioso, espreita pelas frestas da porta e vê uma atitude de Frei Antônio, para ver o que estava acontecendo com o Frei Antônio. Então ele depara-se então com uma cena miraculosa. A Virgem Maria entrega o menino Jesus nos braços de Santo Antônio. O menino, tendo os bracinhos enlaçados ao redor do pescoço do frade, conversava com ele amigavelmente, arrebatando em doce contemplação. Sentindo-se observado, Antônio fala com o Conde Tiso e pede que ele jure que só contaria o visto após a sua morte. Então, é por isso que a imagem de Santo Antônio é representada com o menino Jesus nos braços, né? Pela grande cumplicidade e companheirismo entre os dois. É um outro grande milagre de Santo Antônio, esse presenciado pelo Conde Tiso. E também conta a lenda que em Marção ia ao santo buscar lenha do outro lado do Tejo a pedido de sua mãe, quando verificou na volta que o barco e o barqueiro tinham desaparecido. Preocupado por saber que a mãe o esperava do outro lado, Antônio pediu ao menino Jesus que ele apareceu. Então o menino apareceu, o menino Jesus,
e disse-lhe que atirasse o feixe de lenha no rio, que ele o conduziria para outra margem. Diz a lenda que Santo Antônio apareceu do outro lado do rio com o menino Jesus no colo. Outro milagre desse grande santo, Santo Antônio. Uma outra coisa também que preocupava muito Santo Antônio era as injustiças. Uma vez, uma atitude de Frei Antônio, numa situação dessas, é que vem a sua fama de casamenteiro ou protetor de matrimônios. Essa fama apareceu por causa de uma grande injustiça. Havia em Pádua um tirano de nome Ezelino, que baixara um decreto pelo qual as pessoas, para se casar, deveriam levar idêntico dote. Assim, rico sempre se casaria com rico, e pobre sempre se casaria com pobre. Casava-se mais com a carteira do que com o coração. E a população da cidade revoltou-se com isso, né? E Frei Antônio enfrentou o tirano em praça pública. E tal foi a força de sua argumentação que Ezelino foi obrigado a revogar esse estapafúrdio decreto. Dizem que nesse dia Frei Antônio foi carregado em triunfo e desde então é aclamado como santo casamenteiro, o protetor dos matrimônios. Então, está aí alguns dos milagres de Santo Antônio para você conhecer. E tem outros, muitos milagres, né, de Santo Antônio que foram relatados e por isso ele foi canonizado tão rapidamente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você souber de outros milagres, você pode colocar aí nos comentários, a gente pode falar depois. E eu agradeço a você. Se você gostou, dê o seu like e divulgue, partilhe e compartilhe. Quero convidar você já para amanhã, o nosso novo vídeo, nós vamos falar sobre a devoção de Santo Antônio. Como é que é a devoção desse santo tão querido por todos nós católicos. Um grande abraço e até o próximo. Tchau!